Espera só um momentinho, Paula. E a Ana Luísa também está aqui hoje conosco. Pronto, Paula, pode ficar à vontade. Ó, pessoal, para quem chegou depois, né, boa noite. Eu conversei com o Marinilza e quem estava no início. Semana que vem, nós pensamos, ao invés de ter uma aula mesmo, cada um ia montar a sua apresentação. Eu vou perguntar lá, né, para a organizadora do evento, como é que vai ser o modelo de apresentação. Já faço o esboço para vocês e encaminho. Aí cada um vai montar a sua apresentação e a gente vai treinar semana que vem, porque a apresentação, acredito eu, que vai ser no sábado. Né? Não foi confirmado ainda o dia, mas acredito eu que seja no sábado. É para todo mundo já se preparar, aí todo mundo vai assistir, quem tiver dúvida já pergunta, porque querendo ou não, é bom que vocês serão treinados, porque se tiver alguma pergunta, o avaliador fizer alguma pergunta, para vocês, né, já estarem que, mesmo que vocês já fizeram a busca, estão, né, assim, tem afinidade com o tema, mas pode ter alguma pergunta, alguma colocação que talvez, né, possa gerar alguma dúvida. Aí, quinta-feira que vem, o que, que nós pensamos? De cada um trazer a sua apresentação, né, os autores principais, e já se preparar para fazer a apresentação para todo o grupo. Pode ser assim? Porque aí a gente já treina vocês. Aí hoje, a Tainá, qual parte? Você não ouviu nada, Tainá? A data da apresentação vai ser, eu acredito, tá? Ainda não saiu, mas eu acredito que vai ser no sábado, viu? Mas assim que eu souber, eu passo para vocês. Hoje eu vou só finalizar ou iniciar projeto de pesquisa, mas como a gente ainda está pendente com a realização do evento na próxima semana, eu não vou avançar muito, não. O pessoal me pediu do mestrado, aí eu vou apresentar os tipos de formulários que vão ser trabalhados, eu vou apresentar as escalas que, né, nós costumamos fazer, aí depois eu já vou ensinar vocês a fazer submissão de trabalho na plataforma Brasil. Mas, por enquanto, hoje eu vou só finalizar o que a gente já trabalhou esses dias, conversar com vocês sobre a apresentação oral da próxima semana, né, questão de postura, fala, como se comportar, porque, querendo ou não, né, vai ser apresentação em PowerPoint, então a gente tem que ter cuidado com a escrita, apesar que eu vou fazer a correção. Vocês podem me mandar igual foi do resumo, né, eu peço desculpas que tiveram alguns trabalhos que eu mandava, não sei se teve ainda erro, porque como a demanda foi muito alta, aí vocês já viram, né? Aí foi muito trabalho de uma vez, eu acabei mas eu corrigi o máximo que eu pude a questão de português, formatação, né? O que deu para fazer foi feito. Aí eu vou passar para vocês, então, hoje vai ser uma aula mais light também, né? A gente vai conversar um pouco, rir um pouco, e aí eu apresento para vocês a apresentação oral e a gente finaliza hoje. Hoje, né, como a gente já trabalhou com a questão de revisão de literatura, antigamente tinha-se um pensamento que revisão de literatura tinha que ser um monte de papel, uma coisa assim bem complexa e muito difícil, né? Sempre que você perguntava para o acadêmico, às vezes, o que ele preferia fazer, ele falava que considerava o trabalho mais fácil de campo do que a revisão de literatura. Ou alguns falavam, não, que revisão de literatura é mais fácil, que eu faço em casa, mas eu acredito que mesmo vocês fazendo com poucos artigos, vocês viram que não é tão simples quanto parece, né? A revisão de literatura, ela tem uma calibração que precisa ser feita, porque são vários passos. Então, querendo ou não, eu preciso ter um cuidado, porque eu preciso fazer a compilação, né, desses dados de uma maneira bem organizada e tentar fazer sempre a aproximação, né, em especial se o meu trabalho vai ter algum diferencial ou não, e também ter sempre aqueles cuidados, né? Questão de conceito, teoria e afirmação. Assim como vocês vão fazer na apresentação oral, né? Sempre ter uma maneira muito simples de apresentar, ter bastante cuidado com isso também, né? Porque uma coisa é quando eu estou dando uma aula, né? O acadêmico às vezes não consegue pegar a informação, o slide pode ser um pouco mais cheio. Mas quando eu estou fazendo a apresentação de um evento, eu preciso ter o cuidado também de como é que eu vou passar essa informação. E aí eu preciso ter também, né, em especial, a questão do tempo de publicação desses trabalhos, a gente já conversou sobre isso, então, assim, vai depender muito, porque eu vi alguns que colocaram um período,
Então, eu gostei do tempo que vocês escolheram, né? Alguns foram de 2016, de 2015, que geralmente é um tempo bom, em torno de 5 anos. Mas vai depender muito, né, do tema também, igual a gente já colocou. Mas aí até 10 anos a literatura, né, geralmente costuma aceitar. Nós precisamos pensar também, né, onde será pesquisado. Então, a gente já trabalhou com isso. Então, alguns colocaram também a questão de livros, né? Eu acredito que seja por causa do tema que foi escolhido no resumo. Eu estou só mesclando, porque aí eu vou colocando para vocês o que tinha nos resumos, tá? Para não falar assim, de cada um, de uma maneira geral, o que tinha nos resumos. Alguns utilizaram também os sites, né? Isso também pode acontecer. Mas lembrar sempre, né? A gente não estressa fazendo a revisão de literatura. Marinilza propôs o curso justamente para isso, para que vocês fiquem mais tranquilos. É lógico que, à medida que a gente vai escrevendo, né? Vai colocando no papel, vai colocando no computador, esse estresse ele vai diminuindo. Até a queda do cabelo também reduz, né? Porque às vezes o TCC também se torna um problema para o acadêmico, que assim, quando você já é calibrado para isso, você chega na apresentação e é super tranquilo. Né? Querendo ou não, vocês apresentando nos eventos, estando sempre nos eventos, isso é muito importante. Observar também, né, algumas questões que pode acontecer quando eu escrevo um trabalho, né, quando eu escrevo um projeto, já iniciando então um projeto, nós temos que entender que a escrita também ela tem que obedecer, assim como um resumo, apesar de ser mais simples, mas o projeto ele tem que ter uma estrutura extremamente organizada e estruturada, né, ainda mais quando eu vou ser avaliado pelo professor orientador que eu estou pretendendo, né, então, assim, eu tenho que ter muito essa concepção de um trabalho bem feito, de um trabalho bem estruturado, né, porque ele vai avaliar. Na Unimontes mesmo, a avaliação do projeto de pesquisa é o quarto item para ser avaliado. Então, assim, ele é o último, mas também ele é classificatório, então ele não é o menos importante. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Observar também que quando eu escrevo uns trabalhos científicos, nós não colocamos o mesmo autor no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo. Né? Eu posso mesclar a autoria, mas sempre trabalhar com autores diferentes, né? Não utilizar o mesmo autor. Porque, querendo ou não, daqui a pouco eu estou até plagiando o trabalho dele também. Então, geralmente, quando eu escrevo um projeto de pesquisa, eu obedeço à introdução, eu vou ter, né, os objetivos, a justificativa, dependendo do formato, né, que na Unimontes tem um, a UFMG tem outro, o referencial teórico, e eu vou colocar a metodologia. Aí eu vou passar para vocês, né, depois que passar o evento, a estrutura. A gente vai trabalhar focando na Unimontes, para quem visa aí o mestrado. Geralmente também evitar as sequências, né? Citado por fulano, seguido por fulano, conforme fulano. Em especial também, na introdução, isso não é interessante, né? Já tem algumas colocações também que pedem que a introdução ela seja escrita pelo autor, às vezes, né, dependendo da forma, não há necessidade de ser referenciada, a não ser que seja um conceito já trabalhado na literatura. Então, agora está sendo abordado muito na introdução. Geralmente, os 2 primeiros parágrafos, os conceitos e a apresentação do tema. No terceiro parágrafo, você coloca, né, a justificativa do seu trabalho. No quarto parágrafo, você trabalha com os objetivos, né, qual é a importância dos objetivos e trabalha e discute esses objetivos. No quinto parágrafo, você finaliza apresentando o problema, né, que o seu projeto ele vai querer resolver. Então, nessa conjuntura, uma introdução de 5 a 6 parágrafos é mais que suficiente. E depois, você inicia na outra página com os objetivos. Mas aí vai depender também do programa que vocês vão tentar. Geralmente, tem programa que pedem 2 páginas de introdução, outros só pedem uma lauda, né? Então, vai depender muito de onde vocês vão tentar. E tenham bastante cuidado também em publicações só em português. Né? Quando eu tento um processo seletivo, a minha base, então, geralmente, né, 70% da minha literatura precisa ser em inglês, 30% na língua nativa. Tá? Então, aí a base maior, 70% da literatura em inglês. Então, quando eu escrevo o meu projeto, eu preciso ter esse cuidado também.
Assim como para o artigo, né, já tem revistas de periódicos nacionais também com quales melhor, que já pedem que quando eu escrevo um artigo científico, que já tem nas normas da revista, que só aceitam referências em inglês. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem periódicos nacionais que só pedem referência em inglês, tá? Podem ser estudos em português, feitos no Brasil, né, porém publicados em inglês, tá? Nesse sentido que eu quis dizer. Observando também que a busca, né, eu tentei passar para vocês, não sei se vocês conseguiram entender, mas a gente trabalha muito com as palavras-chave, então, assim, nunca busquem trabalho sem a palavra-chave, né, a gente precisa escrever o projeto e o artigo, já mesclando os dois, nesse intuito, né, quem faz o TCC1 e o TCC2 sabe bem disso, que vai ter o projeto e depois vai ter o TCC2, então o projeto vai ser a questão, o coração, né, a metodologia, como é que vai ser feita essa busca, ou se for um trabalho de campo também, que eu vou passar para vocês na próxima aula, né, posterior ao evento, os tipos que a gente faz, os tipos de questionários, e também ter cuidado, né, porque tem artigos muito bons também, apesar que hoje a gente quase não faz isso, mas na biblioteca das faculdades são ofertadas revistas impressas, mas tem também a questão dos livros, né, se for um tema muito interessante, a gente coloca também. E, geralmente, também o nosso orientador está lá para poder nos auxiliar. Então, assim, quais as referências, né? Qual o autor, quando eu estou no mestrado ou no doutorado, às vezes eu não sou expert na área. Então, assim, o meu orientador, ele vai justamente me colocar nessa questão. Quais são os autores que eu preciso, né, pesquisar para poder publicar em determinada área? Né, já que o mestrado e o doutorado na Unimontes em Ciências da Saúde, né, a gente trabalha numa área interdisciplinar. Observar também, né, que geralmente, quando a gente publica também e pesquisa só trabalhos em livros, né, apesar que não é o caso de vocês, mas se forem livros estrangeiros, né, pode ter algum problema com a tradução, o tempo de publicação, então às vezes a edição é muito antiga, né, então observar isso também, que eu posso trabalhar com as edições que são mais novas, e a questão do pensamento de cada autor, né, que dependendo também pode contradizer alguma coisa quando vocês vão replicar, tá? Então, quando eu trabalho com projeto, o projeto, ele acaba sendo, não um esforço temporário, porque ele vai ser apresentado na minha qualificação, e aí na minha qualificação, que né, seria antes da minha defesa, que vai me treinar para isso, eu vou ter, então, um projeto para apresentar as minhas ideias. Então, na Unimontes, na UFMG, a gente tem uma disciplina que trabalha com projeto, né, o professor, ele realiza as correções, os acadêmicos fazem as sugestões do projeto, e você fica na frente, apresenta o seu trabalho, e lá, no auditório mesmo, e lá eles fazem as considerações do nosso projeto, tá? Então, querendo ou não, eu preciso ter um projeto, nem que for simples, para poder participar da disciplina de projetos interdisciplinares. E aí, querendo ou não, o projeto, eu preciso me esforçar, né, para atingir os objetivos que foram propostos. Então, geralmente, vai depender do projeto de vocês, mas, no mínimo, pede que sejam em torno de 3 objetivos, sim, 3 objetivos específicos, para que sejam, né, trabalhados no decorrer do tempo que vocês estiverem na instituição. E aí, as atividades vão ser, né, conduzidas por pessoas nesse sentido, que vão ser grupos, né, geralmente o orientador, ele trabalha com você, com mais 2 ou 3 ou 4 orientados, ele vai ter um grupo de iniciação científica, então, querendo ou não, são muitas pessoas. E vai ter custo, vai ter, né, recursos que vão ser trabalhados, geralmente se for um trabalho submetido aí na FAPEMIG, né, vai ter aí a questão de financiamento, a gente já trabalha. O que eu preciso pensar? Que mesmo sendo um projeto, né, o projeto ser um serviço temporário, eu vou visar atingir os meus objetivos, né, os meus resultados. E aí, geralmente, eu preciso, mesmo que eu estou escrevendo o meu projeto, eu vou ter que ter, na mesma sequência do resumo, eu preciso ter uma sequência lógica, que vai ter que ser respondida, tanto os meus objetivos, ele precisa estar coerente, tanto com a introdução, como também com a metodologia, tá? Isso precisa ficar bem claro,
ou se vocês quiserem também, eu sempre fiz assim, fazer coloridinho, né? Se a minha introdução, ela bate com o meu objetivo, que bate também com a minha metodologia. Isso para o projeto. Né? E quando eu tenho o artigo o artigo que eu vou publicar, aí eu trabalho também vendo as cores, né? Se eu respondi tudo que estava proposto no trabalho. E aí, o que eu preciso entender? Que o projeto de pesquisa, ele tem, né, questão de comunicação, tem recursos, né, sejam humanos, físicos, financeiros, e eu preciso pensar também na qualidade do produto gerado. É lógico que quando eu entro no mestrado ou no doutorado, né, até mesmo na residência, eu preciso entender que quando eu entro, eu não posso entregar qualquer coisa, né? Eu sei que o tempo é corrido, as atividades são corridas, e aí eu preciso ter também a qualidade de entregar um produto bem feito. Então, nesse tempo, desde o primeiro dia até o último dia, eu sei que a gente trabalha de uma maneira bem exaustiva, tá? Na confecção e mesmo pensando no mestrado ou no doutorado. E aí, quais são as partes, então, desse projeto de pesquisa? Nós temos, então, a introdução, que, igual eu já comentei com vocês, vai estar relacionado aí com o edital que vocês forem tentar, e talvez também, né, não querem tentar só aqui em Minas, talvez querem tentar fora, em outros estados. Então, sigam bastante, tenham bastante cuidado também com o edital que vocês forem seguir. Assim como, né, o pessoal me ajudou bastante, me dando, às vezes eu não tinha visto que não podia ter itálico, por exemplo, no resumo. Aí o pessoal falou, Paula, não pode. É porque, geralmente, quando não é língua nativa, não é língua em português no resumo, eu já tenho o hábito de colocar em inglês, porque né, a gente sabe que isso é a maneira correta de se fazer. Aí eu tive que colocar a opção em português no resumo, né, já que não poderia ter o itálico, porque quando a gente publica, a gente sabe que fica errado, né, palavras que não são de português, não são do nosso nativo, tem que estar em itálico. E aí as meninas me deram um toque. Então, Cielo, por exemplo, eu coloquei a versão na portuguesa, não coloquei a inglês, porque geralmente a gente coloca sempre o Cielo em inglês. Mas, enfim, tenham bastante cuidado, só seguir, né, o edital. Então, a introdução. Geralmente, trabalha-se com as definições básicas, em torno, dependendo do tema, de 2 a 3 parágrafos é suficiente. A importância geral do seu tema, mais um parágrafo, então, no caso, a gente já tem 3. Overview seria a questão, né, de um apanhado geral do seu trabalho. E o nariz de cera, né? A gente tenta não colocar muito essa questão de ser sempre focado demais no seu tema. Né? A gente tem que fazer como se fosse um funil. Começar do tema geral, né? E aí ir reduzindo e afunilando o seu tema. Então, a gente trabalha aí com as definições básicas, a importância do seu trabalho, a questão dos objetivos, e eu finalizo com um apanhado geral, né, informando aí a questão do problema mesmo do meu projeto de pesquisa. O pessoal sempre me pergunta, Paula, precisa ter uma pergunta? Vai depender, né, do que você quer atingir. Geralmente, eu não coloco a pergunta no último parágrafo, mas tem orientador que pede que seja colocada a pergunta, né, o problema, no último parágrafo. Aí vai depender muito do orientador de vocês, tá? Então, eu não consigo falar para você se é certo ou se é errado. Vai depender de quem está te orientando. Mas, geralmente, o pessoal pede para que coloque a pergunta não é o problema aí na última linhazinha do parágrafo. Mas é em torno de 5 parágrafos, a introdução é interessante. Não em torno de uma página. A justificativa ela já entra na outra página, né? Vai depender da relevância do seu tema. Então, assim, pode ser 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Então, a justificativa não tem muito uma sequência para poder seguir, mas eles sigam aí a relevância do trabalho de vocês. Não sejam repetitivos, né? Pensem na relevância técnico-científica, o que isso vai trazer para a comunidade acadêmica, o que isso vai ter alguma questão econômica, né? Para vocês da odonto, se forem trabalhar em qualquer área da odonto, pense na questão social também, né? Verifique e faça uma busca bem a fundo para ver se não é um tema também muito batido na literatura, né? Às vezes, assim, muito publicado. Não é que os temas muito publicados, eles não têm relevância, né? Mas é porque talvez você consiga algo novo que vai ter uma relevância técnico-científica muito mais bacana, né? Que vocês possam ser premiados, possam ser reconhecidos pelo trabalho de vocês. E a justificativa é aquele negócio, você precisa acreditar no seu trabalho. Porque se você passar uma coisa que ninguém acredita,
nem você mesmo está acreditando que você está fazendo, então, ó, peraí, para que você não está preparado para estar no mestrado, no doutorado, numa residência da vida. Então, assim, venda o seu peixe. Pense na importância que o seu trabalho vai ter, a justificativa é isso, vender o peixe, tá? E vocês podem finalizar o último parágrafo, podendo ou não colocar expectativas do seu trabalho. Se vocês acharem interessante, coloquem. Se não achar, então não coloque. Porque talvez você pode gerar alguma coisa que talvez você não consiga atingir. Né? Isso fica meio chato. Então, assim, se sentirem necessidade de colocar alguma expectativa, né, espera-se que esse trabalho contribua para, sabe? Vocês coloquem. Se sentirem que não tem necessidade, pode tirar. O objetivo geral, né? Assim, eu estou colocando nesse sentido que esse modelo foi o da UFMG, mas aí podem variar, tá? Tem alguns editais que é introdução, objetivo e justificativo. Agora tem outros que é introdução, a justificativa e objetivo, tá, Vadim? Aí vai ser aquela questão, o edital que vocês forem seguir. O objetivo geral, né, de forma mais abrangente, então vocês vão colocar de maneira... e lembrem sempre do verbo, tá? O verbo está sempre no infinitivo, então a gente trabalha avaliar, né? Se for algum projeto no sentido qualitativo, visando, né, descrever, então assim, sempre está de acordo também com o tipo de estudo que a gente vai ver na próxima aula. Então, os objetivos específicos, no verbos no passado, está aqui nesse sentido, quando eu já estou na escrita, né, alguns cuidados também tem que ser. É porque nesse edital aqui era verbos no passado, mas geralmente no específico, se eu estou entregando o meu projeto de pesquisa, eu sigo a questão no infinitivo, tá? Então, avaliar sempre, né, nesse sentido, descrever, verificar, tá? Sempre no infinitivo. Agora, se eu já realizei a minha pesquisa, aí vai ser no passado, tá? Sempre lembrar disso também. A revisão de literatura, ela pode ter também alguns nomes, dependendo da instituição. Então, pode ser revisão de literatura, referencial teórico também é um dos mais utilizados, e referencial conceitual, esse é mais, né, menos utilizado. Mas só lembrando que quando eu estou na revisão de literatura, a justificativa também, como é a justificativa do meu trabalho, eu estou justificando, eu estou escrevendo, eu estou vendendo o meu trabalho, não há necessidade de ser referenciado, tá? Agora, o referencial teórico não, já que vai ser um compilado de todas as informações que eu vou ter na literatura, aí ele precisa ser referenciado sim, tá? Então, tudo que for citado, ele tem que ser referenciado. Então, todos os parágrafos, né, precisam ter estrutura de um mini texto. Então, assim, em torno aí de 7, 8 linhas, né, para não ficar também parágrafos extremamente extensos, né? Então, assim, não trabalha muito, né? Tem gente que coloca 15, 16 linhas num parágrafo, fica muito extenso e desnecessário, esteticamente também fica muito feio. Então, e tentem trabalhar também com a estética do texto, né? Parágrafos bem uniformes também é bem interessante, porque quem te avalia, ele vai perceber que você teve um cuidado estético com o seu trabalho. Isso também é muito importante. E mesmo quando eu estou trabalhando no parágrafo, eu preciso escrever tendo início, meio e fim. Eu não coloco ideias desordenadas também, não. Tá? E se for necessário, que geralmente se faz, ou a revisão de literatura referencial teórico, ele vai ter subtítulos, tá? Aí vai depender muito da norma que vocês forem submeter. Se vai estar em itálico, se não vai estar, se vai ter numeração, se não vai ter, aí vai depender. Porque geralmente os subtítulos, eles vêm em caixa baixa, tá? Só a primeira letra que é maiúscula, aí alguns pedem para ser em itálico, sem negrito, outros pedem para ser só um negrito, outros pedem para não ter, né, ser título normal, então assim vai depender muito de onde vocês vão se submeter. Observar também a citação no texto, né, com a questão da referência no final, porque o que acontece? Às vezes o acadêmico ele vai colocando muito texto e não referencia, ou às vezes esquece a referência, não sabe de onde tirou. O que sempre eu aconselho? Escreveu o primeiro parágrafo, já vai colocando assim embaixo, referências, ou em outra página, né? Também não tem problema. Se eu estou escrevendo um texto
de um lado, as referências estão do outro. Então, se eu coloquei 3 referências no primeiro parágrafo, as 3 referências já estão sendo citadas. Escrevi outro parágrafo, coloquei as referências do lado, porque isso evita muito essa questão, porque quem avalia o meu trabalho confere as referências, né? Em especial quando eu já estou numa banca de qualificação. Nossa, pensa que chato eu chegar na banca, né, de um de vocês e falar assim, estava avaliando o trabalho, e aí prestei atenção, vocês, né, não tiveram cuidado na referenciação, né? Várias referências faltosas. Aí você começa a se diminuir na apresentação. É porque, querendo ou não, a referência é um dos critérios que eu preciso ter mais cuidado, né? Porque, assim, querendo ou não, eu estou plagiando o trabalho de alguém que eu não referenciei, tá? E sempre obedecer o padrão de publicação. Então, assim, se a BNT, eu vou apresentar para vocês hoje os 2 formatos, a BNT e Vancouver, tá? Observar, né? Se vai ser, como vai ser citado durante o texto. O que a literatura coloca? Eu posso ter em caixa alta, é porque agora tem vários formatos, né? Eu vou mandar para vocês depois alguns modelos que eu acho que vai ficar mais claro do que ficar falando. Eu gostava de escrever no quadro, né? Para a gente poder fazer juntos as referências. Aí, mas vamos lá. Eu posso ter a referência, né? O sobrenome do autor só em caixa alta, isso se for entre parênteses. Mas se já tem algumas revistas, se eu estou trabalhando com o artigo, algumas revistas já pedem entre os parênteses que só a primeira letra seja maiúscula, então o restante é minúsculo. Aí a revista que vai me dizer qual formato que eu vou seguir, tá? O edital que vai me dizer. Essa aqui, por exemplo, essa primeira, né? Assim, uma coisa bem simbólica, a galinha pulou no mato, Couves 2007. Essa aqui seria a BNT, né? Essa caixa alta. Vancouver e a APA, ela já usa um númerozinho. Não sei se vocês viram nos artigos que vocês utilizaram, um númerozinho em cima, no final da frase. Aí, esse númerozinho, a gente trabalha com a Vancouver e trabalha com a APA, tá? Agora, se eu estou trabalhando na escrita no texto, independente se é Vancouver ou se é a BNT, a primeira letra do sobrenome vai ser maiúsculo e o restante minúsculo. Tá? Isso dentro do texto. Então, aqui, segundo Couves, 2007, então o sobrenome do autor, ele vai ser somente a primeira letra que vai ser caixa alta. O restante vai ser minúsculo, tá? Então, observar que dentro do texto, né, nós trabalhamos, então, com essa questão de organização. Só que tem eu já acho que eu publiquei em um artigo, se eu não estou enganada, eu não lembro o nome da revista, que mesmo na sequência do texto, o sobrenome do autor tem que ser caixa alta. Então, observem a questão da formatação da revista, viu? Mas teve uma que eu já vi que dentro do texto a caixa foi tudo alto. Aí vai depender. Mas aí observar, o que acontece? Quando eu utilizo a expressão etial, né, que seriam o autor e colaboradores, aí eu preciso entender que está no plural, né? Então, não foi um autor somente que escreveu. Então, observar também a sequência dos verbos, viu? Então, se eu tenho mais de 2 autores, o que está acontecendo? Algumas revistas também já estão colocando utilizar etial, porque a ABNT, ela coloca que até os 3 autores devem ser citados, acima de 3 autores, utiliza-se etial. Aí, a Vancouver coloca a questão também dos autores, a gente coloca, né? O autor é etial e o númerozinho em cima, tá? Para poder puxar na referência de Vancouver. Algumas revistas também não aceitam o nome do autor no texto, a não ser que seja muito, né? Se faça muito necessário, aí eles aceitam, mas se não, pede só para colocar o númerozinho, você não coloca nem o nome do autor, vai depender também da exigência da revista. O que mais que eu já vi? Acho que é mais nesse sentido. Então, assim, sempre lembrar de colocar no plural, tá? Se são mais autores, a gente coloca sempre no plural. Então, couves, né? E colaboradores descreveram, realizaram, fizeram, né? Constataram, deduziram. Sempre lembrar disso. Se eu estou trabalhando com mais autores, lembrar que os verbos também acompanham esses autores, tá? Alguma pergunta por aí, gente? Se tiver, podem fazer. Né? Então, assim, observar sempre o tempo verbal. Então, tenham cuidado na escrita. Então, aqui eu estou seguindo um modelo normal, né? Couves e colaboradores 2008 descreveram, só para vocês entenderem, tá? Que é só uma coisinha bem visual.
para vocês entenderem, então, que foi trabalhado dessa seguinte maneira, trabalhar com o verbo no plural, se eu tenho et al. Porque o que acontece? Essa questão também do et al, então, se vocês vierem couves et al, ponto, e seguindo o ano, tá? Isso também já é padrão. Agora, quando eu vou referenciar entre parênteses, deixa eu ver se aqui não vai ter, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas quando está entre parênteses, né, com a caixa alta, seguindo a norma da ABNT, eu vou ter couves, caixa alta, né, tudo maiúsculo, et al, o ponto, a vírgula, aí eu vou tirar esse parênteses que tem de 2008, né, porque o parênteses já vai estar em couves, ponto e vírgula 2008. Aí esse seria no modelo finalzinho do parágrafo, tá? Então vai ser, eu vou mandar no chat a diferença das duas, quando está no texto e quando está no final do texto, tá? Isso na ABNT. Falando, eu não sei se vocês vão entender, mas eu mando no chat só para vocês entenderem. Material e métodos, né? Pode ser material e métodos, pode ser só métodos, pode ser metodologia, aí vai depender também do edital que vocês estão, né, concorrendo. Observar que se eu ainda vou fazer, vou realizar, então se eu estou no TCC1, ou se eu estou pretendendo o projeto, né, Paula, só um pouquinho, só uma dúvida aqui. Se conforme lá no edital tiver material e métodos, e eu escrever metodologia, eu perco ponto com isso? Na estruturação, sim. Porque estava escrito. Uhum. Ok. Porque pede, né, a questão da pontuação do projeto na avaliação. Uhum. Quer dizer também que o candidato não teve nenhum cuidado, né? Assim, na questão escrita, isso também é importante, né? Ter o cuidado de observar o que está no edital. Porque quem te avalia acredita que você tem o cuidado de olhar todas as normas, né? Isso é um detalhe que faz a diferença, né? Que fazer ciência precisa de disciplina. Então, se no mínimo detalhe você não teve disciplina, ele já começa, né, a fazer uma leitura da pessoa, né, Paula? Eu te falo por mim mesma, porque como corrigindo artigos para as revistas, às vezes quem está tentando, que a gente não sabe, né, que a gente faz avaliação às cegas, às vezes a pessoa coloca introdução maiúsculo, toda a caixa alta, e na revista pede que seja introdução minúsculo, então assim, tudo a gente tem que avaliar. Porque tudo é motivo para estar ou rejeitando aquele trabalho, ou até mesmo, né, fazendo com que eu perca uma vaga numa universidade. E sempre, Paula, eu falo com os alunos que todo concurso, né, ou um projeto, ele é eliminatório. Então, ali eliminar, é para eliminar pessoas. Ali não é uma prova do Enem, né, do ENAD, que estava avaliando competências, não. Ali estava ali, nós estamos querendo o quê? Classificar pessoas, né, Paula? Então, por isso que existe o quê? Um rigor ali, um edital, uma normatização, justamente, já é um critério de eliminação. Sim, às vezes o meu trabalho pode ser o melhor do mundo, mas se eu não tive o rigor metodológico, não faço não. Verdade. Eu faço por experiência própria, porque quando eu tentei o mestrado, na Unimontes, eu fui reprovada no primeiro ano, eu fui reprovada no projeto, se eu não me engano. Eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Aquela vida louca para poder passar no mestrado, queria tanto passar no mestrado. Aí eu fui prestar atenção, né? Que a gente tem direito de pegar o projeto para avaliar. Aí você vai lendo aquelas observações, vai vendo, e você fala assim, nossa, realmente, a gente deu um cuidado, né? De escrever. Aí depois eu acabei passando no UFMG. Aí na UFMG eu já tive outra postura. Foi bem diferente. Verdade, Paula. Aí o material e métodos, igual eu falei para vocês, né? Vai depender do edital também. E aí o tempo verbal vai depender também, né? Igual eu estava colocando para vocês. Estou no TCC1, estou pensando, né, ingressar no mestrado, no doutorado, e o que eu preciso fazer? Trabalhar com tempo no futuro, né? Porque pretendo realizar aquele trabalho, ainda não fiz, então eu tenho uma ideia de fazê-lo. Então, sempre no futuro. Agora, se eu já realizei o meu trabalho, né, pensando no artigo, no meu produto, eu vou ter o tempo passado. Agora, se eu estou na minha qualificação também, o verbo vai ser no passado, né? Porque eu já realizei aquele trabalho.
Agora, se eu ainda estou na disciplina e vou apresentar o meu trabalho, né, pretendo fazer o meu trabalho, então, futuro. Aí vai depender de qual estágio vocês estão. Se eu estou entrando, se eu estou visando entrar, se eu estou no TCC1, se eu né, vou apresentar o meu projeto, as minhas ideias, futuro. Estou no TCC2, estou na minha defesa, já realizei o meu trabalho, a escrita vai ser os verbos utilizados no passado, viu? Aí, outra coisa que é importante é descrever exatamente como foi realizado. Por que eu falo isso? Projetos de mestrado, doutorado, eles são ideias, né? Eles são esboços para quem está aí fazendo uma monografia, para quem está no TCC1, TCC2. Então, assim, se eu vou tentar refazer o que uma pessoa fez, vamos supor, meu projeto de mestrado foi elaborar uma bebida láctea sem conservantes e aditivos químicos. Então, eu preciso ser muito fiel à minha metodologia, porque vamos supor que Fabiana, ela interessou no eugenol que eu utilizei como conservante. E eu sei que o eugenol vocês usam bastante, né, na odonto. E eu trabalhei com o óleo de cravo no meu mestrado. E aí ele foi um excelente antioxidante, um excelente conservante. Eu não precisei trabalhar com mais nada no meu mestrado, só com óleo de cravo. Então, assim, eu preciso pensar que se a Fabiana vai tentar refazer a minha metodologia, ela precisa estar descrita exatamente como foi feita. Ela pode fazer adaptações, ela pode fazer modificações, mas eu preciso ter o cuidado de descrever o que eu fiz, né? Não ser egoísta com a minha pesquisa e colocar coisas, às vezes, desnecessárias que não vão contribuir com o próximo, tá? Resultados e discussão, né? Já pensando aí o que acontece? Vamos pensar na FUNORTE, né? Que eu já tive mais contato. O TCC1, eu tenho a introdução, eu vou ter os meus objetivos, a minha justificativa, a minha metodologia, cronograma, orçamento e as referências. Se eu tiver anexos, bem, né? Anexos e apêndices. Essa seria a estrutura de um projeto. Finalizei, entreguei. Vou para o TCC2, então eu consigo fazer aí, se eu tivesse, né, feliz na escrita, aproveito a minha introdução, a questão do objetivo geral, a metodologia. E aí eu começo a escrever resultados de discussão para o meu artigo. Então, querendo ou não, eu vou colocar todos os dados que são pertinentes das atividades que foram, né, desenvolvidas e vou também pensar nas fotos. Vai depender da revista. Tem revista que aceita, tem revista que não aceita. Né? Se for alguma coisa muito relevante, igual se for a necessidade de mostrar, né, por exemplo, a arcada dentária, alguma foto que vocês realmente precisam, né, ser demonstrada, aí vocês colocam a foto e descrevem, né, o que foi feito mediante aquela foto. Para os eventos, apesar que, né, foi realizada uma revisão de literatura, mas se fosse uma pesquisa também de campo, igual tem um trabalho das meninas da Liga, se vocês tiverem foto, é interessante colocar na apresentação, mostrar a atividade que foi desenvolvida, a foto ajuda bastante também, tá? E os resultados e discussão, então, só para a gente poder finalizar, apresento as tabelas. Tem revista que o tópico resultados é separado da discussão, então eu apresento todos os resultados e depois eu apresento a discussão. Só lembrando que na discussão, né, não tem revista que já coloca, ela é bem clara, que não aceitam que sejam repetidos os mesmos tópicos dos resultados. Então, no resultado, eu apresento toda a questão de estatística, tudo, e na discussão eu coloco, né, englobando todo o meu resultado. Os pontos mais importantes eu faço a discussão, né, e lembrar também de toda a relevância do trabalho na discussão. Para poder concluir, finalizar também, né, se for necessário, a questão, né, pensando no artigo, a gente trabalha já com todas as colocações que são importantes no artigo científico. Agora, se for num projeto, se a estrutura solicitar a conclusão, aí a gente vai colocar o que espera, né, desse trabalho. Aí a gente conclui, né, com as expectativas do trabalho. Agora, se for já um trabalho que foi realizado, aí nós colocamos todas as finalizações que são pertinentes. Igual eu coloquei para vocês, se for no artigo, eu sempre respondo o meu objetivo geral. Então, a conclusão, ela é feita para responder o meu objetivo geral, tá? Ô, Paula, Oi.
Só tira uma dúvida aqui. Existe alguma diferença técnica entre conclusão e considerações finais? Ah, tem sim, isso é importante. Conclusão, eu trabalho quando eu tenho uma pesquisa realizada de campo, tá? Seja ela quantitativa ou qualitativa. Considerações finais, eu trabalho geralmente com as revisões de literatura. Isso também é importante, porque nos artigos, né, isso é colocado. Eu poderia falar que nas considerações finais, eu poderia falar, emitir um pensamento, e a conclusão teria que ser mais técnica? Isso, nesse sentido. Ah, tá. Então, quer dizer, se no meu edital estiver lá considerações finais neste projeto, eu posso, tipo assim, falar, não é nem a opinião, como é que a gente fala? Eu posso fazer uma consideração ali, fora de uma questão técnica, não é isso? Isso. Porque se eu for pensar na revisão de literatura, já foram trabalhos feitos, né? Se for pensar, por exemplo, na meta-análise. E aí eu vou só considerar aquilo que eu, né, percebi nos trabalhos que foram realizados de outros autores. E, geralmente, também nos editais também eles colocam conclusão / considerações finais, né, nas revistas de uma maneira geral. Aí eu só preciso saber se foi feito, por exemplo, uma revisão, ou se é feito um trabalho de campo, né, que eu vou ter comitê de ética, aquela questão toda. E nas considerações finais, Paula, eu posso fazer alguma recomendação? Por exemplo, eu estou fazendo não é igual você falou aí eu posso ali, naquele momento, recomendo-se dar alguma coisa assim, nesse sentido? Pode, mas geralmente, isso é importante também, limitações, se o trabalho teve alguma limitação, a gente coloca no último parágrafo da discussão, tá? Agora, no último parágrafo da discussão. Agora, se eu pretendo também colocar alguma expectativa, né, para assim, estimular o outro autor a fazer o trabalho, aí é bem interessante colocar no último parágrafo da discussão. A conclusão, realmente, as revistas agora estão pedindo que sejam bem enxutas, sabe? No sentido de responder o objetivo geral, sim ou não. Bem técnico, aí, né, Paula? Bem técnico mesmo, né? Como avaliadora de revista, eles colocam. Eu, como avaliadora, a gente, né, respondeu o objetivo geral? Não respondeu? Aí a gente coloca o xizinho não. Ou você pode colocar, né, no sentido de mais ou menos, ou se sim, se foi respondido. Ok. Agora, se tiver limitações, expectativas, aí você coloca no último parágrafo da discussão. Tá? Então, às vezes você fez um trabalho de campo que você dependia de uma resposta, por exemplo, do pai. Você foi trabalhar com crianças e aí sobre escovação. Só que aí os pais não responderam. Então, você vai colocar, né, como um fator limitante no último parágrafo. Então, assim, né, poderia ter se obtido melhores resultados. Aí você coloca como fator, né, uma limitação do presente trabalho foi... Tananã. Aí você isso coloca... na discussão, né? Na discussão. Ok. No último parágrafo. As revistas estão pedindo isso agora também. Ok. É interessante, enriquece também, né? Porque você apresenta, seu trabalho também não foi tão perfeito quanto você esperava, né? Algumas falhas podem acontecer. Entendi. E no projeto de pesquisa, você vai ter assim, né? Se você for seguir o edital, a Unimontes, a UFMG, eles têm, vai ter, assim, produtos pretendidos. Aí, nos produtos pretendidos, você não vai colocar a expectativa do seu trabalho, não. Produtos pretendidos, o que eles querem é quantos artigos que vai gerar, quantos resumos que vão gerar. Aí você coloca, né, os artigos, resumos, o que você pretende gerar com esse trabalho, viu? A lista de referências. Aí eu vou mandar para vocês um materialzinho, eu vou elaborar esse final de semana, e eu coloco para vocês a diferença, né, dos tipos de referências que são utilizadas. Eu vou trabalhar com essas duas, que eu comentei com vocês, que são as principais, a ABNT e Vancouver, tá? Que são as que mais são cobradas aí nas publicações de uma maneira geral. Agora, tem revistas que têm a estrutura própria, né? Então, você vai seguir a estruturação daquela revista. Eu sei porque teve uma que eu já trabalhei, se eu não me engano, acho que é Rebone,
tenho quase certeza, ela tem uma estrutura própria no quesito de referências bibliográficas, tá? Então, a gente segue se vocês quiserem olhar ela depois, só para título de curiosidade, ela trabalha uma diferenciação aí na escrita. Mas, no geral, a gente segue a BNT e Vancouver, tá? Então, a Vancouver, a gente sempre trabalha, e a BNT, né, seguindo as normas que são descritas. Então, a BNT, ela trabalha na sequência. Vamos lá, né? Eu vou digitar, mas eu vou mandar escrito, que eu acho que vai facilitar a meia vida. Ditando, acho que não, né? A gente não evolui muito, mas vamos lá. A gente trabalha com o nome do autor, então eu sempre começo com o sobrenome, vírgula, as iniciais, tá? Do nome da pessoa. Coloco, se for só um autor, coloco o ponto, eu vou ter o título da obra, né? O título do trabalho, vírgula, eu vou ter aí o título do trabalho, coloco o ponto final. Aí eu vai depender também da revista, mas geralmente a norma é essa, título do trabalho, ponto final. Coloco o nome da revista, o nome do periódico, vírgula, o volume, né? Então, eu vou colocar um V, ponto, vírgula, coloco o número, ponto, vírgula, a página, ponto. A página, né? O pezinho de página, ponto, a página, vírgula, o ano e ponto final. Essa aqui seria a BNT, né? Autor, título, revista, volume, número, página e ano. Essa seria a sequência. Algumas revistas, agora a Bionorte também está pedindo, pede-se para citar todos os autores. Então, se eu tenho um autor, uma publicação que tem 10 autores, eu vou citar os 10 autores, tá? E aí eles estão pedindo... não, acho que é só isso. Aí, se tiver o link de acesso, né? Agora, o caderno de Ciências Agrárias aqui do Instituto de Ciências Agrárias de Montes Claros, eles estão pedindo o link de acesso. Então, todo artigo acessado, a gente tem que colocar, né? Então, finalizei com um ano, aí eu coloco disponível em 2 pontinhos, aí eu coloco o link e coloco o acesso. O dia que eu acessei, acho que Israel uma vez me perguntou, só que na UFMG a gente coloca em português mesmo. Então, a gente coloca o dia, o mês e o ano, tá? Sem ponto, sem vírgula, sem nada. Lá é direto. Oi. Eu fiquei até com dúvida, né, no dia que a gente comentou sobre isso, porque eu sempre colocava essa parte do acesso e disponível. Aí uma vez eu fui orientada pelo professor a não colocar, como se fosse errado, entre aspas. Aí eu passei a colocar a referência toda só até o dó e essa parte do acesso e disponível eu passei a tirar. Então tem que pôr. Tem, porque, não, nesse caso, tem que pôr nessa revista que eu citei, no Caderno de Ciências Agrárias. É porque lá é norma da revista. Todos os artigos precisam ter o link disponível e o acesso. Agora, se for a revista que não solicita, isso não é obrigado a colocar, não. Agora, se tiver nas normas o link, que pede o link eletrônico, aí você coloca. Porque já facilita para o autor, né? A maioria das revistas da Cielo tem o link eletrônico. Aí você coloca, né? Ainda mais se o artigo digital mesmo, aí você coloca o link de acesso. Mas aí você vê nas normas. Se a revista não solicitar, você não é obrigado, não, porque querendo ou não, para fazer a estruturação lá do artigo, né? Fica muito extenso também. Na Science mesmo, quando você vai copiar o link da Science, nossa senhora, acho que é umas 4 a 5 linhas o link, só o link, então é muito grande. Aí vai depender da revista. Essa aqui, né, se vocês um dia tiverem interesse de olhar as normas, mas eu posso mandar também algumas normas, né? Mas assim, é bom quando vocês forem publicar. Mas no Caderno de Ciências Agrárias, eles pedem de todos os artigos o link eletrônico. E observar também que sites a gente tem que colocar. Agora, tem revistas que não pedem, né? Só pedem que coloque. Como é que eu faço a referência, por exemplo, de um site? Aí eu coloco, se for algum do Ministério, ou seja, de Saúde, Educação, qualquer um. Aí eu coloco Brasil, o ponto, né? Nesse caso, se for a BNT, Brasil em caixa alta. Se for Vancouver, Brasil, só a inicial maiúscula. Coloco o ponto,
Aí eu vou colocar o título, né, da página eletrônica, ou se, por exemplo, Covid-19 foi o tema. Covid-19 foi o site do Ministério que eu estava procurando. Aí eu acessei lá e tinha um título. Eu coloco o título. Aí, nesse caso, o título vai estar em negrito, é obrigatório pela ABNT. O título está em negrito, coloco o ponto final. Algumas revistas pedem o ano, outras não pedem, né, da publicação eletrônica. A publicação pode ser, por exemplo, de 2017, assim como pode ser de 2020, né, algumas pedem o ano. Aí eu já coloco o ponto depois do ano e coloco o acesso eletrônico, né, disponível em, e o acesso, o dia exato que eu fiz o acesso. E se for a ABNT nas normas gerais, igual eu coloquei para vocês, no nome da revista, na ABNT, o nome da revista também vem em negrito, tá? Então, para mim, não é difícil escrever, não. Adoro escrever projeto, artigo, escrevo na maior facilidade. O problema, para mim, é a referenciação. Porque a referenciação é muita questão, né? É ponto, é vivo, tem que ter bastante cuidado. Algumas revistas pedem a cidade, tá? Então, assim, se for obrigatório, nas normas vocês coloquem, só que tem umas também que pedem que seja padronizado. Então, se tem a cidade para todo mundo, aí vocês colocam para todo mundo. Agora, para não ficar também, né, assim, fora do padrão, não é interessante colocar nenhuma revista coloca a cidade, na outra não coloca. Nenhuma eu coloco, na outra eu não coloco. Padroniza as referências também. Da mesma forma que você fizer uma, você, né, vai realizar a padronização de todas. Aí a referência eu vou ficar devendo para vocês, eu mando o Word, assim, a BNT e Vancouver eu acho que vai ficar bem mais claro, tá? Do que está aqui nessa apresentação. Então, só aquela frase que a gente já está falando desde da primeira apresentação, regra existe para poder ser cumprida. Então, eu preciso ter muito cuidado na questão de formatação, tá? Isso, o pessoal é bem exigente. Então, se você está lá fazendo, né, sua referência bibliográfica, como eu falei para vocês, a gente escreve um parágrafo e já está referenciando, pode colocar do jeito que você quiser, do jeito que for mais fácil, né? Tem revistas que é uma bênção de Deus, que já coloca lá nos 3 formatos, na Cielo mesmo, a gente tem APA, Vancouver e a ABNT, mesmo que não seja do jeitinho que a gente precisa, mas já facilita uma vida inteira, né? Já tem os autores, com etial, sem etial, o nome da revista completo, o nome da revista, como é que fala, Jesus? Esqueci a palavra, mas de maneira já sucinta, o nome da revista abreviada, tá? Então, a gente já tem, porque tem revista que pede o nome da revista completa, tem edital que vai te pedir o nome da revista abreviado, então vai depender de qual que você está seguindo, viu? Mas, geralmente, Vancouver é abreviado, o nome da revista, a ABNT, o nome da revista é completo e em negrito. E vai depender também do edital, tá? Lembrem sempre do edital. Então, uma dica, vocês podem colocar a referência do jeitinho que vocês conseguirem, aí depois vocês só fazem a formatação no final. Facilita-se uma vida inteira, tá? Do que no final de tudo, vocês virem referenciando tudo. Eu acho muito mais difícil. Então, geralmente, a referenciação, igual está aqui para vocês no link, pode ter a questão do mês em número e mês em anos, tá? Vai depender também de como é que está nas normas lá da revista. Eles já colocam do jeitinho que eles querem. Aí vocês vão só seguir do jeito que está no edital. E aí, então, a gente precisa, então, só ter esse cuidado, né, de escrever sem estresse, escrever com cuidado. E aí, é só ter o carinho da escrita, ter tempo para poder escrever. E aí, lembrar sempre, se eu estou escrevendo um projeto, se eu estou escrevendo um resumo, por mais pequeno que ele seja, se eu estou escrevendo um artigo, eu preciso ter início, eu preciso ter meio e eu preciso ter o fim, tá? Desse trabalho. E aí tem uma coisa também que ajuda bastante, que são os 5 Ws, né? Que eu vou passar para vocês agora. Então, o que eu estou pesquisando? Isso geralmente ele está na introdução, né? Eu preciso definir conceitos, eu vou enfatizar esses conceitos, né? Sempre facilita muito a vida do leitor. O porquê, né? A importância. Então, o porquê vai estar na onde? Vai estar na minha justificativa, né? Na minha importância social, na minha importância econômica, na minha importância técnico-científica. Então, por que eu estou respondendo ele na minha justificativa? Quem?
quem vai ser o maior interessado de receber esse trabalho? Né? Então, na minha metodologia, se eu estou pensando num trabalho quantitativo ou qualitativo, né, vai ser quem eu vou estar trabalhando. Então, eu preciso estar sempre nesse pensamento. Se vai ser uma comunidade, se é uma comunidade acadêmica, né, se eu estou trabalhando, por exemplo, numa estratégia de saúde da família, vou montar um material. Então, assim, quem é o meu maior interessado? Numa população, seria uma população mais carente? Então, a minha linguagem, ela precisa ser também para poder, né, atender essa comunidade que eu estou trabalhando. Agora, se for uma comunidade acadêmica, eu tenho cuidado também de trabalhar numa linguagem que eles, né, vão entender. Assim como na apresentação oral, isso também é importante. Vocês terem um cuidado de trabalhar. Às vezes eu vou estar avaliando o trabalho de vocês, e aí tem algumas siglas da Odonto que o avaliador ele não vai entender. Então, se eu estou num congresso interdisciplinar, eu preciso ter na minha cabeça que eu vou estar trabalhando com diferentes formações. Então, se eu sou da Odonto e meu avaliador é um nutricionista, por exemplo, que pode acontecer, né? Eu posso acabar avaliando o trabalho de vocês. Então, assim, lembrar das siglas, né? Às vezes eu falo porque para mim é natural, mas quem está me avaliando não seja tão natural assim, tá? E observar também que eu preciso ter uma linguagem muito clara, né? A minha apresentação oral, ela precisa ser muito clara, muito concisa. E observar também a questão de parágrafos e, né, a apresentação assim, muito cheia. Por isso, trabalhe assim, com títulos, com subtítulos. Fluxograma também é muito bacana. Eu vou mandar uma apresentação para vocês com fluxograma, né, para vocês trabalharem mais com palavras, não com textos, isso é importante. E aí a gente, né, Marineuza propôs para vocês o começar, então quando começar? Né? Ontem, seria assim, né, no sentido assim, iniciem, não fiquem prorrogando muito não, porque a escrita é isso, é trabalhar de uma maneira muito diária, né, escrever. E pesquisa, tem na onde? Todos os lugares, né, a gente precisa estar trabalhando com todos os temas e de todas as formas que sejam possíveis. E pensar também que cada pessoa ela vai ter um tema, né? A gente sabe que foram feitos grupos, talvez tem pessoas que são mais dedicadas do que outras, né? Espero que todos tenham tido a oportunidade de escrever, mas nós sabemos que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa, às vezes, né, tem um raciocínio mais rápido que o outro, mas lembrar sempre de ter paciência, treinar a escrita, né? Seja para escrever um projeto, um artigo, um resumo, e leiam. Né? Independente se o trabalho é inglês, espanhol, polonês, não importa. Leiam, né? Para poder ter sempre essa base. E como? Do jeito que a gente está fazendo aqui. Resumos, né? A gente faz, agora a gente está trabalhando muito com os mapas mentais também. Qualquer forma que vocês consigam esquematizar suas informações. E treinar a escrita, né? Nunca jogue nada fora. A gente, às vezes, escreve uma ideia que não é uma ideia, né? Então, aprendam a fazer isso também. E quanto ao curso? A gente sabe que pesquisa... Paula, só uma dúvida aqui. Qual que é a essência maior do mapa mental? É só sistematizar um pensamento? As ideias? A gente coloca tudo, Marineuza, tudo que você assim, tiver na sua mente, só que assim, a gente tenta colocar frisando o que é mais importante, né? Porque às vezes o tudo é muito para muitas pessoas. Então, assim, eu penso numa ideia geral. Então, assim, se eu coloco odontologia, se eu for pensar odontologia, é um tema muito extenso. Mas aí eu vou puxando os meus braços para colocar umas ideias mais centradas, né? Uhum. E aí, dos meus braços, eu posso pensar, igual nós fizemos com os resumos, né? Cada um foi para um lado que tinha mais afinidade, acredito eu. Então, assim, cada um vai sempre puxando aquele braço, né? Que consiga trabalhar com ele. Ok. Mas eu faço sempre um resumão, né? De tudo que eu preciso no mapa mental. Ele pode ser um mapa pequeno, ou também pode ser um mapa que vai ocupar uma folha A4 toda. Não, é porque geralmente, Paula, eu sou igual você. Eu pego uma folha, né, A4, e organizo muito minhas ideias, assim, mas no sentido de filtrar, né? E aquilo assim senão você se perde muito. Uhum. Nos pensamentos. Aí eu gosto muito de trabalhar assim, com uma ideia, não sendo assim, igual a expressão que eu iniciei, né? Nariz de esteira, assim, muito fechado,
mas no sentido que é bom a gente ter algumas delimitações, porque dependendo do tema, aí você vai lendo trabalho dos outros colegas e fala, nossa, mas é interessante, eu vou fazer isso também. E quando passa 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, você não fez foi nada. Verdade, é desse Ou numa modelo. graduação que você tem em um ano, né, TCC um semestre, TCC 2 outro semestre, aí você ainda vai submeter seu trabalho na plataforma Brasil, que geralmente demora uns 3 meses para sair um parecer, né, dependendo aí que às vezes o projeto vai e volta, a gente sabe por experiência própria que tem hora que não vai perfeito. Aí, não tem jeito. Ou você foca e tenta, e faz, né, e responde aquilo que você consegue fazer no determinado tempo. Por isso que a organização é muito importante. Aí, quanto custa? Às vezes a pessoa pensa, né, com a revisão de literatura, não vai ter custos, mas dependendo do artigo, então às vezes você precisa muito de um artigo que você não conseguiu a liberação dele, né? Às vezes, se você for nessas plataformas ou base de dados, a gente sabe que tem alguns que têm custos, né? Então, assim, querendo ou não, até mesmo uma revisão de literatura pode ter algum valor a ser pago, né? Às vezes a gente precisa pagar a tradução em inglês, às vezes a revista cobra por página, às vezes a revista tem custo para submeter, curso depois que é aprovado, né? Então, assim, é um compilado de coisas, né? Então, a gente precisa pensar nisso até chegar num artigo para poder submeter, tá? A busca de artigos a gente já trabalhou, eu não vou reforçar de novo, mas a gente tem, né, várias bases para poder trabalhar. Aí eu deixei frisadinho que essa foi uma apresentação cedida por uma professora da UFMG, mas ela sempre trabalhou com a gente. Então, o Google é sempre um dos últimos que a gente trabalha, tá? Nós temos vários outros para poder frisar antes dele, trabalhar antes dele. E a busca também, né? A gente já trabalhou com isso também, sempre onde estiver informação, desde que essa informação ela seja muito válida. Né? A gente precisa desse cuidado para fazer essa busca desses artigos. E aí trabalhar também, né, com toda essa questão de paciência e, querendo ou não, toda vez que eu trabalho com as tentativas, né, esse resumo para quem é a primeira vez, sabe, né, já passou por isso, sabe disso, que sempre a primeira vez os erros vão acontecer, por mais que a gente oriente, por mais que a gente corrija, uma coisinha ou outra ainda fica errada, né, e tentativa são com as tentativas que a gente chega numa perfeição. Então, querendo ou não, o resumo para quem é a primeira vez, saiba, né, que vão vir outros artigos, vão vir outros trabalhos, e aí vocês vão conseguir ter mais tranquilidade também para escrever. E querendo ou não, quando a gente está nessa questão, precisa ter muita leitura, né? E a leitura, ela acaba eliminando também os erros, e aí, só reforçando novamente, referenciar. Tudo que foi escrito, a gente trabalha também com as referências, tá? E tenham cuidado, né? Escrevam com ética, tenham cuidado até para poder transcrever a fala do autor também, tá? Porque pode ter, igual aconteceu nesse aqui, corta o cabelo e pinta, né? Slogan daquele barbeiro que acabou ficando falido. Porque, assim, até o jeito que eu vou vender o meu trabalho, eu preciso ter o cuidado com o português, né? Que é a nossa língua mãe. Então, evite ser repetitivo, evite os falsos, né? Cognatos, evite muita fala regional, né? A gente está escrevendo um trabalho científico. Eu não estou falando igual eu falo com vocês, né? Ou a gente, querendo ou não, quando eu estou num trabalho científico também, na minha apresentação, a minha fala também, ela precisa ser muito cuidadosa. Uma coisa é quando eu estou aqui com vocês de uma maneira informal. Outra coisa é quando eu estou com um trabalho, apresentando um trabalho científico. Mesmo na escrita ou na minha fala oral, eu preciso ter um cuidado também do meu português, tá? Observar também a questão de excesso de pronomes. Eu sempre fui treinada nesse sentido, tá? Então, assim, seu, sua, meu, minha, a gente não trabalha na linguagem científica, tá? A gente evita o uso excessivo também de de artigos no sentido de a, o, tá? A gente também evita bastante. Então, assim, é bom ter esse cuidado na escrita, nos resumos tinham bastante seu e sua, porque pode gerar duplicidade. Então, a gente pede para não utilizar pronomes pessoais na escrita científica, tá? Então, já vão calibrando para o próximo resumo,
Se eu tiver oportunidade, né? Não vou estar no grupo mais, mas se tiver oportunidade, me chame que eu ajudo vocês. Então, a gente sempre trabalha evitando pronomes pessoais, tá? Aqui, aquela figurinha, quando eu iniciei com vocês, mesmo que para introdução, para revisão de literatura, o funil de informações, tá? Eu sempre começo com as informações gerais até chegar na minha informação principal. E aí, sempre, né, agrupando tudo que eu encontrar na literatura, nunca deixando solto. E aí, a redação é aquela questão, né, mova-se. Leia, releia quantas vezes que forem necessárias. O resumo, né, a gente fez isso, foi lendo, eu retornava, ainda tinha erro, o pessoal me voltava de novo. E a gente tentou fazer aquele, né, mais tranquilo, às vezes de noite, eu estava respondendo os meninos, 11, meia-noite, que a gente sabe, né, que a cabeça está mais tranquila, Joaquim está dormindo, aí eu consigo ler com mais cuidado, tá? Mas sempre que puder, peça alguém para poder ler e peça alguém para poder corrigir depois de você. É porque, querendo ou não, a gente ainda acha algumas questões. E dica importante, né? Mas para aqueles ainda que estão aí, eu não sei, resumo gera ponto para o currículo, artigo gera ponto para o currículo, então tudo gera ponto. É para quem quer ir, né? Está pretendendo um mestrado, um doutorado, uma residência, tá? E sempre perguntar. Podem perguntar, podem mandar áudio. Se eu não responder na mesma hora, porque eu não posso, né? Mas eu sempre respondo. Nem que passar 12 horas depois, se o Paulo esqueceu de mim, eu não esqueci, não. É só porque eu não tive tempo de responder, mas eu paro e respondo sempre que eu puder, tá? E sempre salvem vários tipos de projetos, né? Vários tipos de versões. Isso também é importante. Aconteceu com uma colega de vocês, a gente já riu juntas, né? Porque passou. Ela me mandou um corpo do resumo do evento e eu não tinha visto, eu já tinha corrigido o trabalho, ela me mandou de novo para me ver, só que a versão que ela me mandou era do evento, só que estava com o título dela, o nome de todo mundo. Aí eu falei, tá tipo ok, né? Porque para mim era só para me olhar se a estrutura já estava ok, ela me mandou junto com os comprovantes para me dar o ok. E eu não li, para mim estava tudo já bacana, né? Eu só passei o olho, mas não prestei atenção no tema. E aí depois ela me mandou rindo para mim, falou, palavra de Deus, eu mandei o trabalho errado. Então, assim, se forem salvar as versões, né, cuidado com as versões que vocês acabam mandando. Porque dependendo de quem for ler, né, na pressa a gente fala, não, tá ok. Porque para mim era só passar o olho na formatação, viu? E aí, eu não vou dar conta de terminar hoje, porque já passamos da hora. Mas aí eu vou só finalizar essas dicasinhas aqui. Então, tenham cuidado com as fatalidades, porque acontecem. Então, se eu estou indo entregar meu projeto para o mestrado, para um doutorado, meu resumo para um evento, meu TCC para a faculdade, né? Querendo ou não, computadores acabam queimando, pegando vírus, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Pode acontecer, né, um assalto, um extravio de bagagem, estou chegando de uma viagem, fui para Belo Horizonte tentar o meu mestrado, né, querendo ou não, fui de avião, fui de ônibus, pode acontecer alguma coisa? Pode. Eu já perdi processo seletivo porque o táxi não chegou a tempo, né? Então, assim, a gente sabe que mesmo com o tempo, pode acontecer alguma coisa. Viu? Já aconteceu, já chorei, já passou, é que talvez não era para ser também o momento da gente. Mas se a gente fizer tudo com calma e tranquilidade, a hora da gente sempre chega. Né? Pode acontecer de esquecer o laptop na traseira de um carro, por exemplo, e chover, o vidro está aberto, Jesus do céu. Né? Que ainda usa fichário, apesar que não é mais tão comum, mas pode sumir folha, né? Minhas anotações, meu mapa mental estava ali, Jesus, sumir, né? Tira foto, registra, guarda tudo. Pode acontecer roubo, né? Deus livre guarde, mas a gente sabe o que acontece. Né? E a dissertação, meu projeto, meu TCC, não tinha em outro lugar, só tinha ali. Estava no meu pendrive sumiu daquele tamanhozinho, né? Meu cartão de memória. Gente, isso acontece também, já aconteceu com um acadêmico meu que eu sofri junto com ele. Né? O ex-namorado pegou, a gente tinha feito umas anotações, umas ideias super bacanas, pegou, colocou fogo, né? Assim, aceitou, já aconteceu já. Então, assim, a gente tem o cuidado de tudo, né? Para poder preservar os nossos trabalhos, tá? Seja dissertação, seja projeto, qualquer coisa. E a apresentação oral a gente vai discutir semana que vem, porque a gente já vai conversando sobre a fala de vocês, tá? Eu tinha feito, mas como eu mandei, aí vocês dão uma lidinha, né? Os slides, a questão de
ser mais resumidos, né? A questão do tipo de letra também, vamos padronizar. Eu vou esperar as normas do evento, porque a gente vai saber qual vai ser o tipo de letra também, tá? Que eles informam também. E só para a gente poder finalizar mesmo, né, os 10 mandamentos, então, para escrever um projeto ou um artigo, o que for, sem estresse, amarás o seu orientador. Marinilza é um amor de pessoa, né? Mas a gente precisa amar o nosso orientador, que Marinilza não vai ser nosso orientador eterno, então, e planejará suas atividades, porque todo mundo tem atividade em casa, todo mundo tem tudo para fazer, né? Pai, mãe, namorado, tio, marido, esposa. Então, a gente precisa ter também tempo, né? E o orientador também tem tempo. Você ia comentar, Marinilza? Não, tá rindo aí dessa colocação. Não copiarás e colarás, não plagiarás, não roubarás, não mentirás e não viajarás enquanto seu orientador fala. Aula online, gente, é só Deus na misericórdia. Eu vejo meu irmão lava carro, meu irmão faz tudo, menos assistindo a aula dele lá, né? Só assiste quando tem coisa avaliativa. Mas mesmo quando a gente está pessoalmente, né, quando voltarmos, lembrem sempre de respeitar o seu orientador, aquele momento é de vocês, né? Ele está ali na sua frente, tirando o tempo dele para poder estar te ajudando, viu? Usarás o salvar como e honrarás seu nome e as datas das versões. Ô, Paula, só fazendo uma colocação, minha orientadora era tão brava lá em Campinas, que eu sofria o dia que eu tinha que encontrar com ela. Eu falei, oh, meu Deus. Não é fácil, a gente sabe que já passou por isso, né? Que os meninos que estão na residência, que vão ter que fazer as coisas, né, os meninos que vão passar pelo TCC, o que já passaram, sabem como é esse contato, não é fácil, não. Antes de perguntar qualquer coisa, eu tinha que esgotar todas, assim, buscar todas as minhas informações, para depois incomodar. É verdade. Mas depende tanto, assim, também, às vezes, do perfil do orientador, né? Tem orientador que te dá uma liberdade tão grande, agora que outros já são tão fechados. Aí, realmente... muito, né, o perfil, né, Paula? Isso é muito bom. Às vezes, tem uns que tem mais disponibilidade, que vive para aquilo. Varia tanto. Eu sei que eu vivo para isso, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, geralmente o orientador, assim, né, quando ele é equilibrado, tem que ser equilibrado, né, Paula? Porque, e aí o aluno aprende realmente. Isso é verdade. Aí não cobiçarás o projeto alheio, né? Nosso de fulano ficou tão melhor que o meu, que chega a secar o menino na apresentação, né? Então, assim, vamos escrever com ética, com retidão, com caráter, né? Assim, semana que vem, mas cada um vai apresentar o seu trabalho. Então, assim, cada um com a ética e com o bom senso também da área que escolheu, né? Não cometerás adultérios com a gramática, em especial, né, quando estiver fazendo a apresentação oral, não que não possa falar, né, assim, uma palavrinha coloquial, mas, assim, vamos evitar, porque a apresentação oral para avaliação, né, a gente vai visar aí, apesar que a aula está sendo gravada, mas a gente vai visar o primeiro, terceiro, né, o primeiro, segundo e terceiro lugar para ser premiados, tá? A gente vai entrar com tudo para tentar ganhar aí na apresentação. Trabalharás incansavelmente, né, para buscar a perfeição bibliográfica e anotarás, né, igual a Marinilza comentou, todas as suas dúvidas. Os meninos, né, foram me perguntando aqui no Zap, eu fui tentando responder na medida que foram, né, assim, perguntando, alguns eu demorei um pouquinho mais para responder. E a questão da referência, né, referenciarás todos os parágrafos escritos e os escreverás como mini texto, né, lembrar sempre da questão da escrita de plágio, né, evitarás o citado por, segundo por, conforme for, tá? Assim, conforme fulano. Tentem colocar o autor e a ideia do mesmo, tá? E consultarás também a referência original, né? Esse citado, acude, evitem bastante, isso empobrece muito o texto, viu? Serás eternamente fiel ao tempo verbal. Então, se eu estou pretendendo um trabalho futuro, se eu já realizei o meu trabalho passado, eu coloquei, né, assim, já estava na apresentação das normas da ABNT, Vancouver, ou edital que vocês estão seguindo, viu? E, por fim, para a gente finalizar os nossos 10 mandamentos, agruparás os assuntos por similaridade e lerás seu texto várias vezes antes de entregá-lo ao seu orientador. Isso é escrever com ética, né, ter cuidado também com aquele que está lendo.
Então, o orientado e o orientador precisam ter uma relação simbiótica. Se um suga mais do outro, né? Assim, às vezes o desgaste, a gente precisa rever essa questão. Né? Às vezes, os dois, tá? Não é aquela questão, eu vou aprender com você. É lógico que a gente aprende muita coisa, né? Esse orientador, nesse sentido. Mas o orientador também precisa ter muita humildade, né? Para poder trabalhar com o seu orientado. Não é que a questão que eu sou doutor, que eu sou mestre, sou superior em titulação? Sou. Mas eu preciso entender também que eu sou pessoa, né? Eu sou humano, eu preciso respeitar muito aquele que não sabe, aquele que chegou para mim para poder aprender. Então, a gente precisa ter muita serenidade para poder trabalhar. E trabalhar também com a questão de, visando sempre, né, um mérito acadêmico, escrever com muita tranquilidade, né, evitar estresses e obtendo sempre a questão de resultados. A gente visa muito resultado para a literatura, né, porque a gente trabalha com a questão técnico-científica também, tá? E, por fim, né, a gente tem que trabalhar toda a questão de redação, né, titulação no sentido de obedecer aquilo que a gente está trabalhando, para quem que a gente está escrevendo também, e a revista ou o edital que a gente está seguindo, tá? Mas aí, somente nos perdendo, né, que que encontramos novos caminhos, o professor, o orientador, né, ele vai te indicar a trilha, mas seguir o caminho vai ter por nossa conta mesmo, tá? Aí eu acho que era isso, para poder passar para vocês. Eita, passei da hora hoje, né? Mas Joaquim foi passear com o pai dele, eu tô aqui. Enquanto que Joaquim não chegar, eu tô aqui. Ô, Paula, deixa eu tirar uma dúvida com você rapidinho sobre Uhum. referência. Não vai demorar, não. É porque, ainda mais nessa questão do tema de saúde coletiva, a gente usa muito, né? Documentos tipo guia, manual do Ministério da Saúde, boletim epidemiológico. E eu sinto muita dificuldade de fazer referência. E porque eu vejo em vários lugares fazendo diferente, então eu fico confusa. E eu já vi colocando Brasil primeiro, e já vi colocando Ministério da Saúde primeiro. É uma coisa assim toda doida. A gente coloca Brasil primeiro, então, né? Sim, a gente obedece a, vamos falar, da questão de prioridades, né? A gente tem que responder Brasil. Aí depois eu coloco a sequência que seria, né, no caso dos ministérios, ou seja, de saúde, de educação, de desenvolvimento, aquele que está respondendo o trabalho. Paula, só pegando o gancho aí na pergunta de Tainá, sempre todos os documentos do Ministério, eu sempre cito assim, Brasil 2015, Brasil 2018, se for documento da Secretaria de Estado, Minas Gerais, Montes Claros, né? Documentos aqui, ok. Eu vou mandar para vocês, então eu mando exemplo de sites, das cartilhas e uma referência normal. Nas duas, a BNT e Vancouver, no Word, aí vocês veem a diferença. Ah, tá. Ô, Paula, só uma dúvida aqui. Quando eu faço um projeto de pesquisa, quando eu faço um projeto de pesquisa, e nesse projeto de pesquisa, um banco de dados parcial, né? Avaliação do uso dos serviços odontológicos. E nós tivemos um pouco de dificuldade não, não é dúvida, quanto ao fazer o texto de resultados. Eu vou referenciar os resultados quanto à literatura, porque eu ainda não tenho não avaliei o banco de dados e tal. Como que eu faço? Não, aí você vai colocar só no futuro mesmo. Você fala para o projeto que você está querendo pleitear uma avaliação de banco de dados Isso. secundário? Só no futuro? Só no futuro. Uhum. Porque aí depois que você vai fazer a avaliação do banco de dados, né? Aí você vai colocar as porcentagens, gráficos, se dá para rodar ou não estatística. Aí isso vai ser só na qualificação ou num artigo já pronto. Ok, então tá. Mas isso você vai descrever tudo, né? O passo a passo todo na metodologia, só que no futuro, de como é que você vai fazer a obtenção desse banco de dados. Ok. Ficou tranquila agora. Ô, Paula, foi ótimo, viu? A aula super serena, descontraída. Foi assim, eu achei a aula muito boa, muito didática, e assim, ficou muito. Para mim, ficou muito
fácil de aprender hoje, ficou muito claro, muito didática, muito sistemática, então, linkando todos os pontos, com colocações, assim, práticas, então, deu para a gente enxergar, sabe, a questão teórica, e com exemplos, né, os exemplos vivos, então, ficou muito bom. Viu? Mas aí eu mando as referências, porque como eu faço com os meninos, fazia, né, no quadro, aí a gente já fazia indo passo a passo. Mas aí eu mando, aí quem tiver dúvida nas referências, mas vai ser à medida que forem escrevendo, né? Eu posso ver também se a gente consegue alguma revista, alguma coisa para a gente fazer uma revisão mesmo. Aí quem animar, mas geralmente para publicar a revisão vai ser num periódico, acredito eu, que, né, precise pagar. Aí a gente pode ver depois esse sentido. Ok, então tá bom. Porque revisões são mais difíceis, né, de serem aceitas, a não ser que a gente seja convidado a escrever uma. Uhum. Muito bem, Maísma. Gente, você fica... Aí semana que vem a gente só entra em acordo com as apresentações, aí eu passo para vocês o que eu descobri, o que foi me informar. E eles já treinam também, né, Paula? Já vai fazer um pequeno treino, né? Uhum. Aí semana que vem eu não vou montar nada, não vou montar aula, aí eu vou só ajudar vocês nas avaliações. Então, cada um vai abrir o seu resumo, né, Paula? Isso, cada um vai. Aí eu tenho um modelo, eu já vou mandar para vocês, a gente já envia o modelo do evento, cada um já vai fazer, e se tiver muito texto, se tiver, né, a gente vai dando uns toquezinhos para apresentação, para vocês ficarem bem bacanas. Eu estou querendo primeiro, segundo, terceiro, só do grupo nosso. Uhum. Então, tá ótimo. Muito obrigada, viu, Paula? Gente, boa noite, tá? Boa noite, pessoal. Tá? Aí qualquer coisa, pode chamar lá no Zap, quem for fazer um resumo novo também me chama que eu corrijo. Ok, Paula. Viu? Então, beijinhos a todos. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, viu, gente, pela paciência. Às vezes a gente começa... Nós sentimos falta de Joaquim, viu? Deve estar chegando por aí, que já tem 1h30 que cai tá com ele. Ah, tá. Então tá. Então tá bom, gente. Boa noite. Viu, gente? Tchau. Tchau.